Olá, sou Renata Abreu, cofundadora do Connect Lab, e eu estou aqui para apresentar o terceiro episódio do Connect Lab Talks, que vai trazer uma história de vida muito interessante do Caio Cavalcante, que começou a sua carreira no direito e ele mudou completamente a sua área de atuação e hoje ele atua no setor de energia, mais com organização de eventos. Então, assim, a história do Caio é muito interessante e inspiradora porque ele mostra que mudar é possível, sim, e ter sucesso também, mesmo que a gente faça coisas diferentes da nossa formação inicial. Então eu convido o Caio para se apresentar e contar um pouco da trajetória dele e dos aprendizados que ele teve em todo esse processo e também mostrar para a gente qual é a experiência dele, o que fez ele tomar a decisão de ir para Lisboa estudar e se especializar. Olá, Caio, seja muito bem-vindo. Eu tenho o prazer de ter você aqui comigo. Eu até fiz uma breve explicação de como que a gente se conheceu e eu acho que nada nessa vida é por acaso e eu tenho o maior orgulho e admiração de ver todos os seus projetos de fato ganhando forma e impacto não só no Brasil como fora dele, e isso é muito inspirador. E aí por isso que eu estou aqui para te convidar a compartilhar um pouco da tua história, assim, não só me contar aonde que o Caio atua hoje profissionalmente, mas também contar um pouco dessa trajetória. Quem que é o Caio por trás de todos os holofotes de eventos e marcos históricos da sua carreira, não só acadêmica, mas também profissional. Conta um pouquinho aqui pra gente. Tudo bem, Renata? Primeiramente, agradeço pelas gentis e generosas palavras. Para mim é uma alegria imensa reencontrá-la aqui agora em ambiente virtual. Gostaria de agradecer aqui pelo espaço, pelo convite, e agradecer também ao Connect Lab e ao Danilo também, que é seu parceiro aí nessa jornada. Sobre o Caio em si, eu acho que é importante mencionar logo de início que eu sou brasileiro. Muitas pessoas têm dúvidas se eu sou português, se eu sou brasileiro. Na verdade, eu sou brasileiro, mas tenho nacionalidade portuguesa também. Nasci em João Pessoa, Paraíba. Me formei em Direito lá e por volta dos anos 2010, 2011, na verdade, fui morar em Portugal para fazer mestrado, que era um dos meus sonhos e objetivos logo depois que eu me formei em Direito. E nessa jornada, eu tive que escolher a área principal do meu mestrado. Eu trabalhava, estudava muito, estagiava com escritórios e causas de direito tributário, direito fiscal. Só que nesse ano que eu fui fazer mestrado em Portugal, o professor regente da cadeira saiu para um ano sabático, então não tivemos direito fiscal, direito tributário nesse ano que eu fui fazer mestrado. Então, como cadeira principal, então eu tive que escolher outra área para me dedicar aos meus estudos no mestrado. Então, eu vi lá direito da energia, então me identifiquei muito com isso, achei interessante, na verdade, achei interessante, né? E vi a grade lá, me interessei, então eu fiz o meu mestrado na Universidade de Coimbra, em direito do ambiente, com foco também em direito da energia, e assim comecei a minha trajetória no setor da energia, e posteriormente passei para o doutoramento, estou em fase com o doutorado em curso ainda, e paralelamente criei o EVEX, né, que vem aí crescendo e se consolidando como uma das principais plataformas de conexão entre os mercados de energia do Brasil com o mercado ibérico, né, principalmente, dando contributos relevantes aí para a transição energética. Mas eu posso, no decorrer aqui da conversa, posso contar um pouco mais sobre como surgiu a ideia do EVEX nesse percurso aí. Era bem aí que eu ia tocar o ponto, mas assim, um pouquinho antes, o que que hoje, assim, hoje vendo, né, você contando que, ou seja, hoje a gente culminou tudo, que é o seu grande projeto de vida, assim, o EVEX, que ele é muito mais do que um evento, né, ele acaba sendo justamente isso, como você colocou, um ambiente de conexão que empodera não só o Brasil, mas também países ibéricos a
cooperarem entre si em prol da transição energética. O que te motivou a sair do direito tradicional, né, como você mencionou inicialmente, que seria você queria seguir pelo caminho do direito tributário e tudo mais, o que te motivou dentro do setor de energia para você caminhar ou seja, para você mergulhar nesse setor, é, e aí também se você puder contar não só as maravilhas, né, mas também quais foram os desafios que você encontrou nessas tomadas de decisão, de daqui a pouco abrir mão de algo que poderia, para um advogado, vamos supor, que poderia ser um pouco mais tradicional e concreto e ir para algo que talvez inicialmente pudesse ser um pouco abstrato, porque falar de energia é desafiador, é complexo e às vezes pode também soar abstrato. Sim. Renata, o EVEX surgiu, na verdade, durante esse meu percurso no mestrado de Direito da Energia. Aliás, durante eu falo porque eu ainda estou no percurso, né? Porque eu ainda estou no doutoramento. Mas, assim, após o meu mestrado, eu organizei uma obra coletiva sobre direito da energia no contexto ibero-brasileiro. Então, a gente reuniu, foi um projeto que reuniu juristas do Brasil, de Portugal e da Espanha para discutir os principais desafios jurídicos e regulatórios do setor da energia. Obviamente, desse âmbito ibero-brasileiro. A obra deu muito certo, foi publicada pela Sinergia Editora do Brasil, lá em 2016, se eu não estou em falha, foi 2016, 2017. E, posteriormente ao lançamento desse livro, fiz em parceria com algumas universidades, a Universidade de Lisboa, a Universidade de Coimbra, eventos de lançamento da obra, que a gente reuniu juristas que participaram do livro para discutir os temas que a gente abordou na obra, e a coisa foi ganhando força e tive a ideia de por que não levar isso para o mercado como um todo, sair um pouco do âmbito jurídico e levar para outras áreas científicas ou para o mercado em si. Daí surgiu a ideia de criar um evento que pudesse reunir os principais players, autoridades e lideranças do setor de energia nesse âmbito Brasil, Portugal e Espanha. Então, assim, a gente fez eventos com esse âmbito, só que veio a pandemia, né, em 2020. Quando surgiu a pandemia, eu estava de férias no Brasil, até então eu morava direto em Portugal. Estava de férias no Brasil e minha volta foi cancelada por conta da Covid, da pandemia. Então, eu fiquei um bom tempo na pandemia em casa, recluso, né? Obedecendo a quarentena, todos os protocolos de segurança. E comecei a criar, como eu sempre costumo criar, tanto escrever artigos científicos, quanto pensei em aproveitar todos os ativos que eu tinha construído dos eventos e criar uma iniciativa em ambiente online naquele ano, que fosse totalmente virtual e que eu pudesse reunir especialistas não só do Brasil, Portugal e da Espanha, mas da América Latina também como um todo. Então surgiu assim a minha ideia de criar o EVEX, que é o Energy Virtual Experience. Por isso que o V do EVEX, muita gente pergunta o que significa o V é virtual, porque o evento nasceu em âmbito virtual. Então nós fizemos o primeiro EVEX totalmente virtual, no ano 2020, e apesar de ter sido um ano de muita dificuldade para as empresas e para todos nós, enquanto seres humanos, enquanto humanidade, o evento deu muito certo em termos de patrocinadores e foi ganhando muita força, né? Então, assim começou a trajetória do EVEX. Obviamente, eu tive muitos desafios, muitos percalços no meio do caminho. Eu perdi o meu pai na pandemia, então eu tive que dar início ao EVEX e, ao mesmo tempo, lidar com o luto da morte do meu pai e assumir questões pessoais da minha família. Tive que me separar um pouco de Portugal, passar a ficar um pouco mais no Brasil. Então, eu comecei a me dividir o meu tempo entre Portugal e Brasil. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu, com muito esforço, resiliência e inovação, sobretudo. Eu acho que uma das principais marcas do Avex é a inovação,
porque não existia até então nenhum evento como o nosso em ambiente virtual que reunisse esses especialistas para tratar sobre os principais temas da transição energética em âmbito totalmente online e ao vivo. E, e é isso, basicamente. A história até o surgimento foi esse. Obviamente, depois, para a gente chegar aqui em 2026, 2025, aliás, nossa, já estou adiantado, né? Já estou pensando no ano que vem. Para chegar aqui no ano de 2025, na sexta edição do EVEX, tivemos que ter muita inovação, saímos do virtual para o presencial, hoje a gente fez um movimento inverso, né? A gente nasceu em ambiente virtual e foi para o presencial, mas sem abandonar as origens virtuais, a gente continua com os nossos eventos virtuais, com as nossas, é, com as nossas, com os nossos projetos online também. E assim estamos caminhando aí para concretizar aí a sexta edição. Então, Caio, você, assim, me chamou a atenção, porque, de novo, você vai ver que eu vou pegar um pouco, assim, no ponto de você como pessoa mesmo, né? Que nessa trajetória você teve que abrir mão de algumas coisas, aí, como você mesmo comentou, você teve que se separar. E isso daí é o ato de empreender, se a gente falar, né? O empreendedor. E é isso muito que a gente trata aqui no Connect Lab, que o empreendedor ele não precisa estar só para empreender, mesmo que ele esteja empreendendo no seu próprio negócio. E eu tenho certeza de que, por mais desafiador que tenha sido para você, ainda mais em âmbitos pessoais, assim, perder um ente querido não é fácil, mas eu tenho certeza que você esteve e está amparado por pessoas de boa fé, que a gente chama, o direito trata muito isso, né, esse termo, e que te suporta nessa tua trajetória e que acredita nos teus sonhos e nos teus propósitos e que quer fazer crescer esse projeto que, por assim dizer, saiu de dentro da universidade, né? Você teve toda a inspiração dentro da universidade para construir isso que você construiu hoje. E aí, talvez o Caio do direito mais tradicional, ele ainda esteja habitando aí dentro de você, mas eu acho que você se descobriu um grande comunicador, né, e promotor da transição energética, por assim dizer. E aí, isso que eu queria que você pudesse compartilhar com as pessoas que vão escutar e que estão escutando a nossa conversa aqui, para você, quais são os elementos fundamentais, assim, que a pessoa não deveria negociar no fato de empreender? E também características ou dicas que você poderia dar para essas pessoas que querem, de fato, empreender, assim como você. Antes, Renato, de responder a sua pergunta, você mencionou um ponto muito importante aí sobre pessoas que que colaboraram conosco. Eu, graças a Deus, tive muito apoio de pessoas importantes e faço questão de mencioná-las, os nomes Maria João Rolim, que é um grande advogado do setor também, Alexandre Ramos, Elber Ganum, Nelson Lage, Teresa Ponce de Leão, enfim, vários grandes nomes e referências, tanto do Brasil e de Portugal, que viram um grande potencial no EVEX e nos apoiaram desde o início, dessa construção aí, dessa nossa plataforma que, para além de ter sido criada por mim, é uma plataforma colaborativa, que a gente promove aí muita coisa boa, com muita sinergia, com muito apoio de muita gente, isso sem dúvidas. Então, obrigado por essa fala. E outro ponto também é que no caminhar aí dessa história, eu me descobri realmente como um empreendedor. Eu tive que me transformar de advogado para relações públicas, para um pouco de marketing, um pouco de tudo, né? Acho que quem quer empreender tem que saber um pouco de tudo e tem que se aventurar em diversas áreas para poder crescer e colocar o seu projeto em andamento para que ele vire realidades. Então, assim, eu tive realmente que esse período foi muito transformador para mim porque eu me vi como com muitos desafios e, sobretudo,
para que eu pudesse superá-los e que iam muito além do direito, né? Como você mesmo disse, né? Eu, eu tive tive que enfrentar isso. Eu acho que também em outras áreas, todos os empreendedores que querem realmente colocar em prática e seguir em busca de seus sonhos e objetivos enfrentam, né, vários desafios e sempre é preciso ter resiliência para enfrentá-los e superá-los. Com relação ao o que eu sobre questão de princípios, aliás, o que eu indicaria, o que eu aconselharia a, a outros empreendedores, entusiastas da transição energética, outros profissionais que querem e têm vontade de correr atrás de seus sonhos e colocar em prática os seus objetivos e projetos, realmente não perder a sua própria identidade, né? Porque eu acho que hoje em dia a gente se manter fiel ao que a gente é e ao que o nosso projeto quer ser, o que é a missão do nosso projeto. Então, é ter objetivos e uma missão muito clara, né? A questão de se diferenciar, sobretudo, é muito importante você se diferenciar. Qual é a ideia que você tem? Qual o projeto que você tem? O que é importante nesse sentido? Eu acho que vale a pena você, na construção do seu projeto, da sua iniciativa, você olhar para o diferencial, identificar o diferencial do seu projeto e aí sim ir em busca de apoiadores e de colocar ele em prática. E também, isso eu acho que vale para todo mundo, né? Também ter princípios e valores, né, inegociáveis, né? Muitos projetos, obviamente, precisam de investimento, precisam de, de, de patrocínios, entre outras questões, mas é importante saber equilibrar, né? Nesse caso de patrocínios e eventos, é importante equilibrar os interesses de quem patrocina com os objetivos do seu próprio evento, né? Ou do seu próprio projeto, para que ele consiga atingir o escopo que almejado, né? Que foi construído ali no início da ideia Mas, obviamente, sempre é importante também estar aberto a mudanças, a adaptações, porque nada nasce perfeito. O EVEX sofreu várias adaptações durante o curso, durante as várias edições que teve, e inovação é, sem dúvidas, um dos requisitos essenciais, né? A gente inovou no primeiro ano, lançando um evento virtual para esse mercado ibérico e latino-americano de energia. No segundo ano, mantivemos porque o evento no mesmo molde, porque ainda tinha as restrições pandêmicas. No terceiro ano, já houve a necessidade de inovar mais uma vez. Então, saímos como eu disse, do virtual e fomos para o presencial. Fizemos o nosso primeiro evento presencial em Lisboa. Então, a Lisboa passou a ser a cidade sede do EVEX, né? Fizemos 2 anos seguidos em Lisboa e o evento presencial e o evento virtual também. Depois de 4 anos, houve necessidade de inovar mais uma vez. E o que é que a gente fez? A gente trouxe o evento, eu estou no Brasil no momento, trouxemos o evento para o Brasil e fizemos o primeiro EVEX Brasil no ano passado, que foi um grande sucesso de público e de crítica. Ou seja, aos poucos a gente vai inserindo inovações na nossa iniciativa, na nossa proposta e promovendo aí, escutando as necessidades do mercado, escutando as necessidades dos diversos atores, agentes políticos, públicos, órgãos reguladores que fazem parte do evento, da nossa plataforma, da nossa comunidade, para que a gente consiga se consolidar cada vez mais e ter realmente um projeto de sucesso. Outras adaptações que a gente teve, não digo nem adaptações, mas inovações mesmo que a gente teve que promover, foi realizar, paralelamente aos eventos de Lisboa, missões técnicas, que a gente promove visitas e reuniões técnicas a entidades do mercado ibérico de energia. Formamos um grupo de executivos todos os anos com executivos, membros de associações, representantes de agências reguladoras, agentes políticos também, decisores políticos, tomadores de decisão, fazemos um grupo que a gente chama de missão e levamos todos os anos para Portugal para participar dos eventos e depois também ter 2 dias destinados a essa troca de conhecimento e experiências nas próprias instituições e entidades que compõem o mercado ibérico de energia que estão lá em Portugal. Então, isso foi outra inovação que a gente teve que inserir a partir da terceira edição do evento, que fez todo o diferencial aí para que a gente conseguisse
para que a gente conseguisse chegar até aqui, né, se consolidando cada vez mais no bloco ibero-latino-americano como principal plataforma de conexão mesmo entre os mercados de energia dessa região. É muito interessante até ver assim como é necessário, né? E aí acho que quem começa a empreender e começa, você sempre vai querer melhorar a entrega do seu, né, ou seja, do valor que você tem para gerar para o seu público, para o seu cliente, e aí vem as melhorias, as inovações e tudo mais, mas eu queria que você pudesse compartilhar a sua experiência, apesar de você já ter contado um pouco como é que foi a criação do EVEX, mas eu queria que você pudesse compartilhar, assim, como que você teve essa ideia, assim, tipo, como é que saiu essa ideia de realmente ter, de criar um evento que pudesse conectar grandes lideranças de países relevantes e grandes nomes, né? Você citou referências não só nacionais como internacionais no direito da energia. E eu sei que hoje você não fala só do direito da energia. Né? Eu acompanhei o nascimento do EVEX e pude participar dos eventos virtuais. Queria muito poder participar dos eventos presenciais, quero muito. Quem sabe esse ano a gente não tem um representante nosso lá, mas como é que foi? Porque muita gente acha que às vezes assim, a gente teve uma ideia. E aí a gente acha que aquela ideia, nossa, assim, nossa, é uma super ideia. E às vezes realmente pode ser uma super ideia, mas eu escrevi recentemente de que se a gente não compartilha a nossa ideia, se a gente não coloca a nossa ideia daqui de dentro para fora, dificilmente essa ideia tende a ganhar o mundo. E eu vejo, Caio, que com o seu exemplo, na prática, a sua ideia começou de fato a ganhar o mundo. Porque hoje você está com eventos presenciais no Brasil, em Portugal e de forma virtual, que você acaba abrangendo o mundo inteiro. Então, o que te fez assim acreditar nessa ideia? E quem, ou pelo menos, como é que foi o apoio que você teve e às vezes os tropeços que você teve? E o que não, assim, o que te motivou a não desistir dessa ideia e a chegar onde você está hoje, na sexta edição do seu evento, e só crescendo, né, os projetos? Renata, passa um pouquinho aí por tudo que eu já explanei, mas, assim, sendo bem direto, foi muita, sendo muito direto e sincero com você, tive que ter muita coragem e resiliência de tirar realmente. E eu lembro como se fosse hoje, eu estava em casa na pandemia, de madrugada, fazendo outro trabalho, e surgiu a ideia de criar um evento em âmbito virtual, e eu comecei a pensar, né, e com um lápis na mão, comecei a escrever o formato do evento. Primeiro eu tive a ideia do formato, que a gente fez, o EVEX é baseado em 4 experiências, que a gente chama energéticas, experiências interativas, se chama Energy Talks, a outra é Energy Masterclasses, a outra é Energy Academy e a outra é Energy Expo Business. Cada uma com um objetivo e finalidade muito específicos, muito próprios. E coloquei a ideia literalmente no papel e depois tive a coragem de correr atrás para que virasse realidade, porque realmente muita gente, muitos empreendedores, muitas pessoas que ainda não empreendem, têm muitas ideias boas, mas de fato não passam para o segundo passo, para a segunda etapa de tentar colocar aquilo em prática, né? Seria Onde agir, né? agir? Onde é que eu Uhum. posso onde é que eu posso fazer com que isso aqui chegue a outras pessoas e que as outras pessoas comprem a minha ideia, ou aceitem a minha ideia, ou apoiem a minha ideia. É passar para o nível 2, para o próximo passo. Eu acho que muita gente deixa de passar para o próximo passo diante das dificuldades que realmente tem em qualquer área, né? E o segundo ponto que eu mencionaria aqui também, para além de passar para o próximo passo, é também focar, né? Porque eu vejo alguns colegas, amigos até próximos, que têm brilhantes ideias, projetos
ótimos, mas que poderiam ter um nível de alcance muito maior se houvesse foco apenas nele, ou principalmente nesse projeto, em vez de ter vários outros, entendeu? Tenho amigos colegas que têm muitos projetos, mas assim não conseguem deslanchar nenhum em um nível maior porque divide o seu foco, a sua atenção em várias iniciativas. Eu tive que abdicar de algumas questões para poder colocar o EVEX no ar. O meu doutoramento, por exemplo, eu tive que ir procrastinando, adiando a minha tese de doutoramento, porque eu estava completamente focado nesse projeto que até então, em 2020, estava surgindo, era novo, e tive que me focar na abertura da empresa, em todas as questões burocráticas, para colocar tudo no ar. Então, tive que montar a equipe, comecei inicialmente só com parceiros com pouco para capital, é importante mencionar isso, que para colocar projetos que podem ganhar o mundo, podem ganhar relevância, você não precisa ter um capital inicial elevadíssimo, como muita gente acha. Eu comecei com um investimento pequeno, com o que eu tinha no momento, na época, para poder tocar, e fui fazendo com o que eu tinha, né? Não esperei as circunstâncias perfeitas para lançar um projeto, porque veja bem, era um ano de pandemia. Eu recebi inicialmente muito não, é um ano pandêmico, as empresas estão todas com orçamento restrito, ninguém vai comprar essa ideia. Faça, mas faça de uma forma não visando lucro, não visando negócio, faça de uma forma mais, como eu posso dizer, meu Deus, além de ser gratuita, mas uma forma mais que não vise, que não seja uma coisa de empreender, que não seja um negócio, né? Faça uma coisa como se fosse mais uma atividade paralela, entendeu? Eu acreditei, não dei ouvidos e fui atrás e corri e aconteceu. Não tem muito segredo nem, nem fórmula mágica. É trabalho duro, é trabalho sério, é resiliência, é sobretudo persistência e resiliência. E saber que a gente vai ouvir muito não, muito não, muito não, mas os sim chegam e chegam de fato. Quando a gente realmente acredita na iniciativa e fala com coração, com amor, com verdade, as pessoas passam a ouvir também, quando a gente acredita no projeto. Então, eu acho que são três pontos fundamentais aí. Primeiro é focar, tirar do papel, né? Aliás, colocar no papel, de fato, e ir atrás para o segundo passo, né? Para que aquilo saia do papel. O segundo é realmente focar de verdade, né? Tirar as distrações paralelas e até dar prioridade ao que você realmente considera importante no momento. E o terceiro é isso mesmo, é não desistir que uma hora chega. Uma hora o, as coisas acontecem quando você realmente acredita naquilo que você se propõe a fazer, as coisas realmente acontecem. E isso faz parte também do contexto da energia, né? A gente atrai aquilo que a gente emana, né? Então, outra coisa que me chama. Renata, e só fazendo um paralelo aí também, isso é outra questão, apesar do Avex ter nascido no ano pandêmico, o fato do setor de energia estar em constante transformação e de estar ali é, passando por esse movimento de transição energética, de transformação industrial, enfim, de várias tecnologias novas, isso obviamente também, eu vi uma janela de oportunidade nisso, né, também é importante você ter uma análise crítica e ver também a viabilidade do projeto, né, identificar se realmente aquilo se você tem realmente um projeto bom para o mercado, né, porque às vezes a gente acha que tem uma ideia muito boa, só que há necessidade disso, tipo, o mercado precisa disso, entendeu? Então é bom também ter esse juízo crítico, né? Aproveitar as oportunidades, mas também validar isso com a demanda do mercado, né? Que eu acho que Exatamente. foi exatamente o que você fez. Você aproveitou o momento, apesar de ser um momento pandêmico, mas é aquela coisa que falam, né? Do vendedor de lenços e tudo mais. Então, tem histórias que mostram que aproveitando as oportunidades, você pode, de fato, ter grande êxito, assim como você teve. É, eu vou fazer mais uma pergunta só,
que é algo que é um tema que a gente vai tratar muito no mês que vem, no mês de maio, que é o poder das conexões. E eu vejo que você teve êxito em muitos momentos, né? Eu sei que muitos momentos você teve uma caminhada, uma trajetória sozinho, assim, sozinho eu digo, era você com você mesmo, era você criando e cocriando e recriando, mas você também teve que ter a coragem de acionar os seus contatos, movimentar a tua rede de relacionamento para você poder impulsionar o teu negócio e chegar aonde você está hoje. E aí eu queria que você pudesse trazer, se você quiser dar exemplos ou se você quiser simplesmente contar para a gente o quão é importante ou o quão foi importante esse termo conexões para você tirar o teu negócio do papel, né? E colocar ele, trazer e dar vida para ele, né? O que você fez para que isso acontecesse, isso do ponto de vista de conexões, da sua rede de relacionamento? A minha rede de relacionamento foi, assim, essencial, foi importante, foi o que me motivou a criar o EVEX, na verdade, né? Porque antes, como eu disse, a gente estava mais em âmbito acadêmico, universitário, depois fizemos eventos na área e assim a gente fui conseguindo conhecer novas pessoas, pessoas de importância no setor, referências na área, criar conexões com elas, tanto em Portugal quanto do Brasil, e construir uma base já inicial de contatos e relacionamentos importantes para que eu pudesse acionar em possíveis projetos, como veio a se concretizar com o EVEX, né? Então, assim, é, é essencial, assim, e o EVEX só tem crescido e só está crescendo e continua a crescer, tanto pelas inovações que a gente promove, quanto pelo nosso ecossistema e pela nossa rede de colaboradores, de contatos. Para você ter uma ideia, o primeiro EVEX nasceu assim, eu formei, com base nas minhas conexões, que você até fez parte, Renata, um comitê científico organizador para o evento, porque isso ajudava tanto, obviamente, a montar, né, o evento, na curadoria do evento, como também a legitimar o projeto e a nossa iniciativa, né? Então, assim, eu formei um comitê científico organizador composto por mais de 20 profissionais da área energética, não só juristas, muito pelo contrário, de diversas áreas que trabalham, que atuantes nesse eixo ibero-americano da energia, e o comitê foi se transformando ano após ano novos integrantes, e outros saem, outros entram, e assim vai indo. Então, assim, o EVEX por si só já é baseado em um comitê científico organizador, tem forte base em um comitê científico organizador, derivado de uma base de contatos que vem se consolidando no decorrer dos anos. Além disso, naturalmente, né, com os eventos que a gente vai fazendo, a gente vai conhecendo novas pessoas, novos contatos, e de diversos status, se levam até estudantes e profissionais e pesquisadores que estão começando na área, e tudo isso é muito importante para, eu acho que todo mundo tem, de alguma forma, potencial para agregar em algo, né? Como a gente também, é muito importante também frisar isso, a gente também sempre teve a uma missão, um objetivo de ser uma plataforma também que pudesse e que entregasse algo também para as pessoas, né? Então, assim, a gente conta com o contributo de muitas pessoas da nossa rede de contatos, mas a gente também oferece, né, muita contrapartidas, muita coisa interessante, seja em âmbito de mercado, acadêmico, científico. Para você ter uma ideia, para poder entender a importância, um caso prático dessas conexões que a gente promove no evento, que eu estou mencionando aqui como uma das missões nossas, no evento do Brasil, do ano passado, no EVEX Brasil, que aconteceu em Natal, o EVEX proporcionou, uniu, promoveu
um protocolo de colaboração técnica entre a ADENE, que é a Agência para a Energia de Portugal, com o Polo Sebrae de Energias Renováveis, que faz parte do Sebrae. Então, eles assinaram, o EVEX promoveu esse encontro entre essas duas entidades e participou das negociações para que fosse assinado um protocolo de colaboração técnica entre as duas entidades, entre Brasil e Portugal, através das duas entidades, assinado esse protocolo no evento do Brasil. E esse protocolo foi assinado, visa mais, sobretudo, para capacitação de profissionais do setor. Então, está em andamento ainda, está em fase de instauração, né, porque foi assinado no ano passado, então está caminhando aí para ser de fato desenvolvido, mas é um exemplo prático de como as conexões são importantes e como elas podem proporcionar várias outras conexões, e disso aí a gente realmente consegue atingir o nosso principal objetivo, que para além de organizar um evento em si, a nossa missão mais nobre é realmente promover essas plataformas de colaboração para acelerar a transição energética nos países, sobretudo da Península Ibérica e da América Latina. Então, eu acho que é essencial o networking e passa também por um dos motivos que quem não conhece o EVEX ainda tem que conhecer, porque o networking que a gente promove no evento é diferenciado. É um network extremamente qualificado. A gente realmente consegue envolver em ambientes intimistas, que é muito importante também, é outro diferencial nosso. Nós temos um público seleto nos nossos eventos, não são eventos com muita gente, são atmosferas intimistas que a gente promove e que isso facilita, de uma forma assim, indescritível, o networking e as conexões reais, profissionais e até pessoais que surgem aí desses encontros que a gente promove no EVEX. E eu acho que até esse é um dos motivos por isso que nós estamos aqui hoje. A gente se conheceu, se esbarrou num desses eventos e a gente está aqui juntos até hoje, um torcendo pelo outro. Como eu te falei, eu tenho maior inspiração e orgulho de ver o teu projeto assim, né, de vida tomando forma. E isso é algo muito interessante até para inspirar as próximas gerações que estão vindo, para de fato levar a sério, né, essas dicas que você deu, e eu fui reunindo aqui até agora, de ter coragem, de acionar a rede de relacionamento. E se você não tem uma rede de relacionamento, você pode ter a coragem para formar essa rede, com humildade, né, e resiliência, respeito, que com certeza isso volta para você. E para você, Caio, foi um exemplo, né? Isso voltou. Você é uma pessoa incrível, então os resultados estão aí incríveis. E aí eu queria, assim, só para que a gente pudesse deixar uma mensagem final, assim, para o pessoal, principalmente para esse que está dentro da universidade, querendo, com uma grande ideia, com uma ideia em que ele acredita, e que um projeto, talvez, que ele queira tirar esse projeto da universidade e fazer esse projeto ganhar o mundo. Além de todas essas dicas que você deu, eu queria que você, essa pode ser até uma pergunta de 1 milhão, né, mas o que você errou, que você gostaria de ter evitado? Se você tivesse as conexões certas, se você tivesse tido coragem, todas essas dicas que você deu, que eu tenho certeza que você foi amadurecendo ao longo do caminho, o que você falaria para essa pessoa que, se chegasse aí na tua porta hoje e falasse assim: Caio, eu tenho uma ideia de um projeto e eu queria escutar de você o que eu poderia fazer para esse projeto ganhar vida e ter êxito, né? Então, aí já é a pergunta de 1 milhão, né? Porque são dicas que às vezes assim a gente acaba não dando, né? Que é Antes muito de, pessoal. antes de responder sua pergunta, só queria fazer um complemento até de uma fala que você acabou enfim, que você acabou de dizer. Muita gente também encontra e vê como um desafio a falta de oportunidades em diversas áreas, né? Porque eu, eu quero fazer isso, mas eu não tenho oportunidade.
eu quero aquilo, mas eu não encontro espaço, não sei o quê. Se não encontra espaço, não encontra oportunidade, tente fazer você mesmo, criar você mesmo a oportunidade, entendeu? Empreender é isso, é você, para além de criar um negócio, é você criar a sua própria oportunidade para você ser inserido no mercado. Se você tem algum problema encontra desafios é, dessa natureza. Não só o EVEX, mas outros. O próprio livro do Direito da Energia foi algo que eu corri atrás, porque eu sabia que poderia me dar oportunidades, como realmente deu, né? E outra coisa que é muito importante mencionar, Renata, é que muita gente, quando resolvi começar pela área acadêmica, muita gente tinha ideia de que, mas para que fazer mestrado? Não vai acrescentar em nada na prática, no mercado, não vai lhe trazer bons frutos, pelo menos na minha área inicial, que era direito, né? Mas eu digo que foi o mestrado que foi o grande responsável para que eu pudesse ter as minhas oportunidades, não só ter como criá-las, né? E que eu conseguisse me inserir no mercado de energia, e não só no mercado de energia, mas no mercado internacional, envolvendo vários países, e assim dar seguimento aos meus projetos e iniciativas. Então isso é muito importante mencionar. Com relação às dicas, os erros são muitos, eu acho que a gente vai aprendendo na prática com eles, isso faz parte da natureza humana, muito mais do que da natureza profissional, assim, a gente é, feito, nós seres humanos, errar é humano, né, e nós estamos, assim, aptos sempre a errar, mas o importante é reconhecer o erro e não repeti-lo, como meu pai sempre dizia, né? A gente tem que reconhecer que errou e procurar entender onde foi que errou para que o erro não se repita, né? E a gente não continuar errando. E uma de umas lições que eu tirei é que toda relação negocial, profissional, de serviço, qualquer coisa que você tenha com outra pessoa que envolva suas ideias, seu trabalho, faça um contrato. Faça um contrato. Estabeleça tudo. Aí vem a minha origem de direito jurídica, mas que aquele famoso ditado, né? É, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Como não sei se no Nordeste diz muito isso. Eu não tive atenção no início das minhas relações profissionais. Eu acho que por ainda ser muito imaturo, né? A gente começa muito de forma muito iniciante, né? Obviamente, está começando, eu era muito inocente, imaturo para algumas questões. É importante ter mais atenções nessas relações profissionais e como elas são estabelecidas, procurar fazer um contrato para estabelecer as obrigações, os direitos e deveres de todos que estão relacionados ali, seja seu projeto inicial, seja a sua ideia. Se você tiver uma ideia, que você acredite nessa ideia e queira lutar por ela, antes de fazer qualquer contrato, até mesmo antes de fazer qualquer contrato, ou durante o contrato, ou até posteriormente, mas talvez seja um pouco tarde, mas o ideal é o quanto antes, procure o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, registre a sua marca, registre a sua ideia, se preserve, evite estresses futuros, que podem ter muitos. O mundo, infelizmente, é, não é um mar de rosas e a gente precisa estar prevenido e se preparar para qualquer coisa. Então, assim, se você tem uma ideia, um produto, um serviço, um projeto, e que você vê potencial e você quer lutar atrás para colocar ele em prática, e você, obviamente, se esse projeto esteja enquadrado em um registro, procure os órgãos administrativos é, nacionais ou internacionais para preservar o seu negócio. E, no mais, ter realmente o que eu já falei desde sempre, persistência, resiliência, não baixar a cabeça, independentemente do estágio em que a gente estiver, a gente vai receber não, mas também vai receber sim, e isso faz parte da vida profissional, da vida pessoal, sobretudo. Eu acho que o mais importante é você focar na sua trajetória, no seu empreendimento, na sua iniciativa e depositar as melhores energias e
trabalho, né, focar sobretudo no trabalho e, e tê-lo como prioridade, como o EVEX é meu projeto de vida, se tornou meu projeto de vida, a minha prioridade. E o resto a gente vai desenrolando como Administrando, pode. com Exatamente, certeza. exatamente, Mas isso é exatamente. muito legal, assim, né, e aí você traz muito a humildade, inclusive, de compartilhar com a gente que você errou e talvez, assim, muita gente erra, a gente peca muito nisso, de se encantar tanto com a nossa ideia, com o nosso projeto, de acreditar tanto no assim, nas boas intenções, na boa índole das pessoas, porque nós somos assim, que a gente acredita que todo mundo é assim, e aí acaba que, o mundo dos negócios não é bem assim, né. E isso também faz Exatamente, parte do crescimento, de amadurecimento e tudo mais. exatamente. Então, fica aí a dica do Caio. Caio, muito obrigada, foi muito bom te reencontrar, mesmo que seja pelas telas, né. Eu sou, como eu falei 1000 vezes aqui, sou uma admiradora sua, espero muito poder, continuar acompanhando o crescimento do EVEX e os resultados que ele vem, eh, trazendo de forma positiva, tanto para o Brasil quanto para fora do Brasil. Eh, e, bom, vamos ficar ligado e conectado, que eu tenho certeza que você vai trazer muitas coisas, inovadoras ainda, nesse âmbito e nesse tema, que é um tema, recorrente e presente, né, da transição energética. Então, te agradeço muito por aceitar o convite de participar dessa rodada de conversas. Saiba que você é uma pessoa inspiradora para a gente e espero, poder te encontrar em breve de forma presencial, para, né, poder trocar mais ideias e daqui a pouco tirar outras ideias do papel junto contigo. Muito obrigada. Muito obrigado, Renata, pelas palavras. Também tenho um carinho e admiração muito grande pela pessoa e pela profissional e empreendedora, né, que você é. Também gostaria de parabenizar e agradecer o Danilo por essa iniciativa de vocês. Acho muito importante termos testemunhos de quem realmente vai em busca de concretizar os seus sonhos, objetivos e projetos de vida. E gostaria, por fim, além de agradecer mais uma vez, de convidar você, Renata, o Danilo, para estarem conosco na sexta edição do EVEX. A gente vai ter esse ano 3 eventos. O primeiro vai ser no Brasil, o EVEX Brasil, em julho, em Natal, no Rio Grande do Norte, devido a todo o protagonismo que a região Nordeste tem assumido na transição energética. Vamos ter também o tradicional EVEX Lisboa, que esse ano ocorre nos dias 14 e 15 de outubro, no Laboratório Nacional de Energia e Geologia de Portugal, em um formato novo. Estamos promovendo novas inovações é bom, né? Mas estamos promovendo inovações a mais. E também vamos encerrar o ano com o nosso evento AVEX COP30, que vai ser o nosso tradicional evento online também, só que a gente vai fazer esse ano com o tema da COP30, vai ser uma semana antes da COP30, nos dias 3 a 5 de novembro, de forma totalmente online e ao vivo. Então, Renata e Danilo estão convidados e todos que possam ter interesse em estar conosco, aprender mais, ter insights, praticar networking de alto nível, alavancar negócios e ter contatos com pessoas que fazem a diferença no setor, como Renata e o Danilo. Obrigado, viu? Obrigada.